Passei sem dúvidas em Enem Digital 2020. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo, ao final, um gráfico de temperatura em graus Celsius versus tempo em minutos. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. A amostra encontrava-se pura. Dados: temperatura de fusão do material, 1.600 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 2.230 graus Celsius. Continuando aqui a leitura, qual foi o gráfico obtido pelo analista? O gráfico obtido pelo analista é o gráfico de aquecimento, né, para uma substância pura. Quem disse? A própria questão. Ele concluiu que a substância estava pura. Vou lembrar vocês, a curva de aquecimento para uma substância pura ocorre da seguinte forma. Aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius e ele está relacionando a temperatura com o tempo, né? Tempo em minutos. Beleza. Supondo que a substância inicie esse processo aí na fase sólida, no estado sólido, e ela é pura, então ela vai ficar aí, né, um tempo na fase sólida. Nós teremos aí, né, essa substância um tempo na fase sólida. E quando ela atingir a temperatura de 1.600 graus Celsius, que foi o valor que a questão deu, né, 1.600 graus Celsius, aí eu vou ter a primeira mudança de fase, de sólido para líquido. Se a substância é pura, minha gente, durante a mudança de fase não há variação de temperatura. Então, se aqui é sólido, aqui é a passagem de sólido para líquido. Depois eu tenho a substância na fase líquida. Na fase líquida, tá bem aqui, né? Líquido. E ela fica na fase líquida até atingir aquela temperatura de ebulição que a questão me deu, que foi 2.300, se não me engano? Não, 2.230, né? 2.230. Em outra mudança de fase, de líquido para vapor. Durante a mudança de fase, não há variação de temperatura, por isso que não há um crescimento aqui do gráfico, né? Ela atinge um patamar, né? E depois nós temos a substância apenas no estado de vapor. A curva de aquecimento que se assemelha à que a gente acabou de desenhar é a curva de aquecimento da letra D. Confere com um de vocês. Letra D, essa curva de aquecimento aí, que se assemelha à que a gente desenhou e está nos mesmos dados da questão. Valeu, galera. Até a próxima.